Nós vamos falar hoje sobre mais um óleo bem especial, que é o Zengest. Vamos começar a falar a respeito do Zengest, então. Então, o Zengest, ele é um mix da doTERRA, né? Ele não é só um óleo essencial. Eles são vários óleos essenciais dentro dele. Então, cada gotinha ali é uma gotinha de milagre, assim. Então, a gente vai começar pelo anis estrelado, né? E ele também tem o pepper bem e que nós amamos. Ele também tem o coentro, a erva doce, o gengibre, o cominho e o estragão. Então, assim, a maioria deles, se nós olharmos, são temperos ou chás que nós costumamos utilizar no nosso dia a dia, né? Para quem gosta muito de chá, para quem gosta muito de tempero, já a gente consegue identificar o coentro, a gente consegue identificar o cominho, muitas pessoas usam estragão também para fazer parte de algumas receitas. A erva doce e o gengibre, que a gente utiliza muito nos chás. O anis estrelado é mais difícil as pessoas conhecerem, mas o anis estrelado eu conheço ele da minha infância. Minha mãe costumava fazer uns chás de inverno e sempre ia anis estrelado. Eu sempre gostei muito do cheirinho dele e o gosto dele também. Então, o Zengest, ele é composto por todos esses óleos essenciais. Então, a doTERRA, ela preparou e ela separou óleos que juntos pudessem fazer um bem incrível para a nossa saúde gastrointestinal. Porque esse óleo Zengest, ele é direcionado para essa parte, para a nossa saúde gastrointestinal. Então, para começar, nós vamos falar um pouquinho do peppermint, né? Eu acho que todos nós já conhecemos o benefício dele para várias situações, mas hoje eu separei os benefícios de cada um desses óleos para a situação da saúde gastrointestinal. Então, o hortelã-pimenta, ele promove a saúde digestiva, reduzindo os gases, indigestão, ele é um analgésico, ele cuida da saúde bucal e reduz a inflamação também. Uma coisa que eu gostaria de atentar assim, com bastante importância é nessa questão da saúde bucal. Porque às vezes nós acreditamos que o nosso sistema gastrointestinal é o estômago, é o intestino e por aí acabou. Não. O nosso sistema gastrointestinal ele começa na boca e ele percorre todo esse caminho que vocês estão vendo até o final, que é a saída. Né? Então, é muito importante nós cuidarmos da nossa boca também, as bactérias que ali existem, para que existam somente bactérias boas nessa entrada da alimentação. Então, fazer uma boa saúde, higiene bucal e ainda intensificar isso com a questão do uso do peppermint, ele é incrível. Então, além de tudo isso, ele é analgésico. Muitas vezes, quando eu não estava me sentindo muito bem, depois de comer alguma coisa, eu acabei tomando uma ou duas gotinhas de peppermint e, assim, 30, 40 minutos eu já estava me sentindo muito melhor. Né? Então, ele acaba auxiliando, mesmo depois da alimentação fazer mal, de melhorar ou antes. Agora que eu conheço o Zengest, então ele tem sido meu queridinho nessa parte da questão alimentar. O próximo que nós vamos falar é da erva doce. Então, a erva doce é interessante porque os antigos guerreiros romanos, eles acreditavam que quando eles usavam essa planta, eles se tornariam mais fortes e mais prontos para a batalha. Né? E o erva doce ele vai muito além daquele chazinho que a gente cresce, né, que os avós ou a mãe faz para gente só para acalmar, né? Eles dizem para acalmar o estômago. Ele vai muito além disso. Ele tem vários benefícios além dessa parte, porque ele auxilia na parte do nosso cérebro também. Então, ali, o primeiro benefício dele é a função metabólica.
Mas assim, Cindy, você está falando sobre o Zengest, que é a parte digestiva, por que a função metabólica? Porque 80% da nossa função metabólica, ela está no nosso intestino. Se nosso intestino não funciona, a nossa mente não funciona, o nosso coração também não funciona direito. Então, o nosso intestino é muito importante nós mantermos ele muito bem regulado para que tudo as demais coisas do nosso corpo funcionem da forma correta. Outra função dele, ele é um antiparasitário, então ele vai auxiliar nas questões de vermes, de regular esses parasitas e retirá-los do corpo, ele auxilia. Ele é um anti-espasmódico. Então, a erva doce, ele vai ajudar com aquelas questões das cólicas, né? Então, o que que é isso? São espasmos que provocam cólicas. Muitas vezes não é só uma cólica que nós temos no nosso intestino, ou que fala de intestino, ou no estômago. Pode ser uma cólica direcionada para a parte do fígado, pode ser também para a parte uterina das mulheres, que são as cólicas menstruais, são as cólicas renais. Então, a erva doce, além de tudo, ela vai ajudar para essa questão de outras dores relacionadas ao nosso corpo que não estão interligadas com a parte gastrointestinal. Se bem que o fígado, ele também está dentro desse círculo da nossa parte digestiva, porque ele tem uma função muito importante. Então, a erva doce, ele vai funcionar tanto da forma como de ingestão, como também de massagem. Ah, ele é antitóxico, ou seja, a erva doce, ela tem esse poder também de tirar substâncias tóxicas do nosso organismo, desde as naturais, que se formam através dos alimentos que nós comemos de forma excessiva, que não são adequados para o nosso organismo em excesso, que deveriam ser consumidas muito raramente, como também, às vezes, medicamentos que nós tomamos em excesso, quando precisa tomar um antibiótico, alguma coisa, sempre fica um resquício no organismo depois que nós nos curamos, né? Então, a erva doce também tem esse poder de retirar essas coisas tóxicas do nosso organismo. A gastrite, o suporte para o nosso pâncreas. Então, o pâncreas, ele é muito importante para o nosso corpo, porque ele vai liberar substâncias que vai colocar em ordem o nosso sistema gastrointestinal. Então, ali, como eu falei, as cólicas, prisão de ventre para quem tem, náuseas e o sistema nervoso simpático. Mas, Cindy, o que é esse sistema nervoso simpático? Então, o sistema nervoso simpático, ele é responsável por acalmar o nosso organismo quando nós sofremos um grande estresse. Por exemplo, bateram no meu carro e eu fiquei numa situação de emergência, de estresse, meu corpo ficou em alerta, como é que eu faço para desacelerar? A erva doce tem essa função e ela diminui os batimentos cardíacos quando eles estão elevados, porque a beleza dos óleos essenciais é que, por exemplo, se a erva doce entra no nosso organismo e o nosso coração está batendo da forma correta, ele não vai trabalhar para a função de diminuir, porque sabe que o nosso corpo está com o batimento cardíaco correto. Agora, se ele entra no nosso organismo e é percebido que existe um grande aceleramento cardíaco, ele vai diminuir os batimentos cardíacos. Ele vai diminuir a nossa pressão, vai diminuir a adrenalina que nós temos no corpo, e aí nós chegamos no que nós queríamos com essa questão do sistema nervoso simpático. Ele diminui a taxa de açúcar também do nosso organismo, que em excesso pode prejudicar o nosso organismo. Na verdade, o estômago, os intestinos também podem ser prejudicados e principalmente causar a diabetes nas pessoas, porque pode ser a diabetes adquirida, que a pessoa já nasce com a diabetes, e a que ela vai ter de acordo com o tipo de alimentação que ela faz, do que ela coloca para dentro do corpo dela sem nenhum cuidado. Então, é importante nós sabermos dessa questão. E a parte utilizada para o Zengest é a semente. Então, agora tem o gengibre.
Então, o gengibre, ele é extraído de Madagascar, ele é um rizoma, no caso, né? E é considerada parte da raiz da planta. E a gente sabe que ele tem aquele gostinho bom dele para um chá, mas para a função dentro do Zengeste, ele também vai ajudar com a questão de reduzir inchaços que provocam os gases, a indigestão, a náusea, a digestão saudável. Ele também é um antitóxico, como eu tinha falado anteriormente da erva doce, e ele também ajuda na questão da diarreia. Aí fala assim, Cindy, mas eu não tenho Zengeste em casa e eu tenho um desses dois. E vários óleos têm a mesma função. Por exemplo, os dois são para reduzir inchaço, os dois são para gases. Muitas vezes o nosso corpo, ele se identifica com determinado aroma, com determinado sabor. Então, é tão maravilhoso a gente saber que existe mais de um óleo que vai fazer bem para determinada coisa. Então, você pode ainda escolher qual deles você vai utilizar. Eu não gosto muito daquele, mas eu posso utilizar esse. O gengibre, ele é espetacular. Além de que o gengibre, como eu até citei em algumas aulas anteriores, ele ajuda a acelerar o nosso metabolismo. Então, quando ele acelera o metabolismo, ele vai fazer com que o nosso intestino, tudo trabalhe de forma mais rápida para poder ajudar aquele determinado alimento a ser dissolvido com mais rapidez. Então, vamos quebrar gordura com mais facilidade. Isso vai ajudar no processo tanto de saúde do nosso corpo, como da imunidade, como também na digestão de alimentos e quebra de gorduras para o emagrecimento. Então, o gengibre também ele é espetacular. Agora, nós vamos falar do coentro. Então, a doTERRA, ele existe o óleo essencial que vem da semente, que é o que está dentro do Zengeste, e nós temos o coentro que é o óleo essencial que vem da folha. Então, esse cilantro aqui não é o que está dentro do Zengeste. O que está dentro do Zengeste é esse coriander. Então, a gente sabe que está escrito o nomezinho aqui embaixo, mas é interessante nós sabermos a diferença daquilo que vai dentro do mix, né? Por que que eles utilizam a semente? Então, eles utilizam da semente porque a concentração de linalol é muito, mas muito maior nas sementes. E para que serve, né, esse nome assim complicadinho que está aqui? Então, ele serve como sedativo. Então, para pessoas que têm problemas já doenças, né, crônicas do trato gastrointestinal, ele ainda vai ajudar com a parte sedativa para tirar aquela dor interna dos órgãos, porque existe essa dor, né? Ela não é uma dor de mentira, realmente ela acontece. É um bactericida incrível, antitumoral, ou seja, esse composto ele vai lá ajudar aquela célula, né, que está ali, que está não querendo ficar saudável por conta de algum fator, de um alimento errado, ou de uma doença que a pessoa tem, a fazer com que aquela célula ela tenha mais saúde, para que ela não seja modificada e se torne um tumor, um câncer. Então, a linalol, ele é muito importante nessa questão. Então, ele é um antidepressivo, porque muitas pessoas que têm problemas gastrointestinais, às vezes por conta da dor, ou quase sempre, elas acabam entrando no estado depressivo pela dor. Então, ele é um anticonvulsivo, ele é um neuroprotetor, hepatoprotetor. Nós precisamos muito proteger o nosso fígado. O nosso fígado ele está responsável por muitas coisas importantes para regular o nosso intestino, para ajudar nos alimentos, para absorção de várias vitaminas que nós precisamos. Doenças inflamatórias, então, quem tem doença de Crohn, quem tem doença celíaca e às vezes
come algum alimento e faz um desgaste no intestino e provoca uma inflamação, é ótimo, ou uma colite, ou demais situações que depois a gente vai abordar um pouquinho mais à frente. Então, ele também auxilia nisso e também na imunidade. Então, o coentro, ele tem uma grande concentração desse maravilhoso linalol. Então, ele vai ajudar muitas coisas, muitos benefícios também, que estimula a digestão, que ajuda o corpo a eliminar substâncias tóxicas, como os outros que eu tinha falado para vocês. Então, ele facilita a excreção até de metais pesados do nosso corpo. Além das substâncias tóxicas que eu já havia citado nos outros óleos essenciais, ainda o coentro retira essa excreção de metais pesados. Então, ele é espetacular, né? Quando eu estava estudando a respeito dele, eu falei, nossa, que perfeito que é esse óleo essencial. Agora nós vamos falar um pouquinho do anis estrelado. Ele é lindo, né? Realmente, até o formato da semente, ele é perfeito. E ele é encontrado principalmente no sudeste da Ásia. Ele é anetol, que é um componente que dá aquele cheirinho gostoso do anis estrelado. Para quem não conhece, se tiver a oportunidade de pegar um anis estrelado, ele tem um cheiro incrível, maravilhoso. E o gosto dele também é muito bom. Os benefícios dele, além de tudo o que tem nos outros óleos, ele é espetacular para o sistema imunológico. E eu sempre bato nessa mesma tecla. O nosso sistema imune, ele precisa ser protegido para que tenhamos tudo em ordem no nosso corpo. Então, eu acho incrível como a doTERRA, ele seleciona óleos incríveis para colocar juntos, que vão dar suportes parecidos, mas tem óleos que vão ajudar nessa questão do sistema imunológico e na função celular saudável, porque a gente precisa inserir alguma coisa no nosso corpo para restaurar as células, enquanto aquele outro óleo está ajudando a desinflamar, enquanto aquele outro óleo tá ajudando a tirar a dor. E além de tudo isso, ele é um antivermífugo também, como alguns outros óleos que eu citei. E vocês vão ver que às vezes é meio repetitivo as funções. Uma coisa que eu aprendi num vídeo que eu assisti da doTERRA, de uma conferência que teve entre médicos, eles falaram que quando você utiliza um óleo, você tem um benefício. Quando você utiliza um segundo óleo, você vai potencializar o efeito daquele óleo. Você usa 2, mas a potência dele é 4. Se você acrescenta mais um óleo, você vai potencializar ele ao dobro. Você tem 8. Então, eles conseguiram separar esses óleos de uma forma que um pudesse dar sustentação e potencializar cada um deles. E essa parte do sistema imune do anis estrelado eu achei espetacular. Então, a parte utilizada para fazer os óleos essenciais é a semente. Agora, nós vamos falar um pouquinho do cominho. Quem nunca usou o cominho para temperar, né? Na cozinha, ele já, a semente dele batida em si já é forte. E como o óleo essencial é puro, imagina os benefícios que ele tem também. Aqui ele tem o limoneno e carvona. É importante lembrar que aquele benefício que eu falei para vocês lá atrás, de vários fatores do lilanol, ele está ali na mesma família. Então, o limoneno, ele é incrível para a questão de calmar o cólon, ou seja, o intestino. Ele ajuda a acalmar, como se a gente estivesse tomando um calmante para dormir à noite. O cominho tem a função, por causa do limoneno, de calmar o nosso intestino quando ele está irritado. Até existe uma doença chamada síndrome do intestino irritável. Então, ele vai fazer isso. E o carvona, na verdade, é uma modificação do limoneno, né? Eles mexem ali naquela parte química dele, transforma ele em carvona,
que ajuda no sistema nervoso, que está ligado com o intestino. Então, assim, de um único composto, eles conseguem fazer dois, né, para ter os seus benefícios. Então, ele melhora a digestão, porque ele ajuda na liberação de bile. Então, assim, ó, para que todo mundo possa entender de uma forma bem simples, a bile é um líquido que é produzido pelo fígado. Acho que eu tenho até uma imagem aqui, ó. Então, assim, ó, a bile, ela é produzida e ela é despejada junto com aquele alimento que já passou pelo estômago, né? E passa também para o estômago e para intestinos. Então, ele chega a produzir 1 litro por dia. E por que que a gente precisa desse composto da bile? Porque ele ajuda na absorção de vitaminas e de transformar aquela gordura numa gordura que possa ser retirado tudo que precisa dela de bom e retirar o que é ruim. Então, ele vai ajudar nessa questão da digestão, vai ajudar na questão de, por exemplo, diarreias. Muito é a bile, essa enzima, que vai ajudar. Então, aqui do lado, se vocês olharem, ó, aqui ele vai passando como se fosse um pentinho fino. Em tudo que entra no nosso intestino, para que seja absorvido diversos tipos de vitaminas. Então, uma coisa incrível a respeito da bile. Todo mundo sabe que água e óleo não se misturam, né? Mas a bile é tão poderosa que ela consegue, de alguma forma, fazer uma quebra para que se misture o líquido com a gordura. E aí a gente entra numa coisa muito importante em relação aos óleos essenciais. Quando nós ingerimos os óleos essenciais, ele vai estar ali caminhando junto, né, para o intestino. E quando é feita essa quebra com a bile, ele consegue também transformar o óleo essencial de uma forma que consiga ter um proveito extremamente grandioso do óleo essencial, por conta de uma enzima que o corpo produz, porque é um óleo. Né? Então, pensa, quando nós ingerimos a questão do Zengest, ele vai passar por essa quebra da enzima da bile e a gente consegue absorver espetacularmente esse óleo essencial. E nós precisamos muito, muito disso, porque existem muitas vitaminas que o nosso corpo necessita. Então, essa parte de melhorar a digestão por causa da liberação da bile que o cominho faz é incrível. Além de reduzir formação de gases, reduzir cólicas e fortalecer também o nosso sistema imunológico. E precisa dar muita atenção em relação a abrir espaço para o complexo B, porque a vitamina B é uma das que mais nós precisamos para a saúde do nosso organismo, do nosso intestino. Ok, vamos para o estragão, então. Vocês estão vendo, né? Eu coloquei uma gravurinha aqui, né? Ele vendo várias comidas descendo e ele comendo de tudo, de gorduras e tudo aquilo que podemos comer, mas em excesso vai fazer muito mal para o nosso organismo. Às vezes a pessoa fala assim, eu tô com muita dor no meu estômago, eu tô com muitos gases, e é demais, sabe? Flatulência o dia inteiro, você de dia, quando acorda, de noite, sempre. Gases, muito gases. E aí você vê a imagem aqui em relação à produção de gases. Aqui, como deveria ser, né? O normal, porque às vezes quando a gente vai comer, vai entrando o ar junto. Por isso a importância de nós mastigarmos muito bem, de boca fechada, e não ficar conversando durante as refeições. Eu sei que é gostoso a gente se reunir em família e conversar enquanto come, mas já foi realmente comprovado que enquanto nós estamos falando e comendo, nós vamos ter muito ar dentro do nosso intestino, provocando esses gases. Mas também eles são provocados por excesso de alimentação errada. E aí tem aqui uma palavra que às vezes pode parecer um pouquinho estranha, mas o estragão ele ajuda na putrefação e fermentação intestinal.
Então, putrefação quer dizer apodrecer, né? E fermentação dentro do nosso intestino. E por que que isso acontece? Porque às vezes a gente ingeriu tantos alimentos que demoram para ser processados dentro do nosso corpo, que ele vai fermentando e ele vai formando mais gases, e a putrefação também. Se você, eu vou dar um exemplo aqui meio estranho, mas se você encontra um bichinho, né, morto por muitos dias, assim, na estrada, eles estão inchados, né? Então, é porque conforme ele vai apodrecendo, vai acumulando gases dentro daquele corpo. A mesma coisa dentro do nosso intestino, porque ele precisa, no intestino grosso, desmanchar aquele alimento para que ele saia de uma forma mais fácil pelo nosso reto. Imagina se nós ingeríssemos o alimento e ele saísse da forma como ele entra, às vezes para quem não mastiga direito, né? E também não seria processada a questão das vitaminas. Então, o estragão ele vai ajudar nessa questão de acelerar o processo de diluir essas, né, de dissolver esses alimentos pesados, além de calmar o nosso intestino. E ele é incrível para colites e inflamações intestinais, para cólicas, e ele também é um vermífugo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É isso. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Zengest, né? Agora, para a gente rir um pouquinho, o Zengest, ele também é chamado, né? Não pela doTERRA, mas deram o nome para ele como domadora de barriga. Aqui em casa, ele me ajuda muito a domar minha barriga. Eu tenho doença celíaca, né? E antigamente, antes de conhecer a doTERRA, de vez em quando eu comia um pão, um pedaço de bolo. E, gente, era terrível porque me saía alergia no antebraço, entre as coxas. Eu tinha diarreia, eu tinha náusea, eu tinha vômito, eu tinha enxaquecas terríveis. E era muito raro eu comer alguma coisa porque eu sabia o que ia acontecer. E aí, depois que, a primeira vez que a minha irmã pediu o kit que vinha já o Zengest, ela me passou um pouquinho do Zengest. E eu comecei a utilizar e experimentei, né? Eu fui comer alguma coisa com trigo e é incrível que pela primeira vez na vida, depois de tantos medicamentos que eles passam para acalmar, eu não tive diarreia, tive um pouquinho de náusea e um pouquinho de alergia, mas assim, perto dos sintomas que eu tinha, é incrível como o Zengest, ele é incrível como ele diminui todos os sintomas, porque ele vai ajudar com diarreia, ele vai ajudar com a náusea, ele vai ajudar a cortar essa questão do vômito, ele vai te dar disposição, ele vai te deixar feliz. Então, assim, essa figurinha aqui da esquerda, né? Antes o que era muito estranho, agora eu posso comemorar. Porque ele ajuda tanto no tratamento, né, de quem já tem alguma doença, como ele também ajuda na questão da prevenção. Porque uma vez que eu tenho o Zengest na mão, se eu sei que eu vou sair para comer alguma coisa mais pesada, eu vou tomar o Zengest antes. Se eu já tenho um problema, se eu já tenho uma doença, como doença celíaca, se eu já tenho gastrite, se eu tenho doença de Crohn, eu vou tomar ele todo dia como um protetor para ele me ajudar nos sintomas que na verdade é crônico, é uma coisa que não tem cura. Então eu preciso utilizar alguma coisa que vai me ajudar como os medicamentos que a pessoa toma. E uma coisa importante, para quem tem essas doenças crônicas, eles já têm os medicamentos que eles já tomam. Então, quando nós formos oferecer os óleos essenciais, a gente não vai falar para a pessoa parar com os medicamentos, mas a gente vai falar para que ele inclua no tratamento dele os óleos essenciais. Isso é uma escolha, claro, da pessoa, se ela quiser abandonar, mas assim, sempre nós temos que falar que ela precisa fazer o tratamento tradicional com medicamento, mas nós podemos dar mais ainda qualidade de vida com o uso dos óleos essenciais na vida dela. Então, deixa eu passar aqui. O Zengest, né? Para que ele serve?
para tudo aquilo que eu falei dos outros óleos essenciais, porque ele é a mistura de todos eles. Mas só para a gente relembrar, as doenças, no caso, né, que exigem tratamento como colite, refluxo, gastrite, doença de Crohn, síndrome do intestino irritado, ou sintomas que nós temos no dia a dia, mesmo sem ter uma doença, por conta de alimentação, uma infecção alimentar que a gente possa ter, azia, náusea, cólica, diarreia, constipação, tratamento para vermes, né? Dores estomacais, infecção alimentar. Então, o Zengest, ele tem essas duas vertentes, tratamento e prevenção. E é uma coisa que nós temos alegria de levar para quem tem um problema e alegria de levar para as pessoas para que elas não tenham problema, para que elas tenham saúde, para que elas tenham prazer em comer alguma coisa sem achar que depois isso vai fazer mal para o organismo dela, né? Então, a gente vai abordar alguns deles, tá? Antes de passar, eu estava vendo aqui a parte do refluxo, né? A gente vai falar e eu vou explicar um pouquinho a respeito do refluxo, mas as formas de como usar. Aí me perguntam, mas como é que eu vou usar numa criança? Como é que eu vou usar num bebê, Cindy? Pode tá dando a gotinha para eles tomarem? Como é que faz? Então, assim, ó, até 2 anos, o que se recomenda, como o organismo deles ainda está em formação, que se faça isso de uma forma de passar na sola dos pés, porque a nossa sola dos pés, ela tem mais de 75 mil terminações nervosas. Então, isso vai para o corpo inteiro. Você pode estar passando tranquilamente isso na sola do pé da criança, porque isso vai para o organismo. Se é uma dor na barriguinha, você pode até passar diretamente na barriga da criança. Mas sempre lembrando, é preciso sempre estar diluindo isso com um óleo de coco, tá fazendo sempre a diluição, porque é um óleo forte para estar passando na criança. Agora, a partir dos 2 anos, eu posso estar fazendo? Aqui em casa, eu utilizo os óleos essenciais para as crianças de uma forma bem tranquila. O que que eu faço? Eu pego aquelas garrafas de suco de 1,5 litro e eu coloco uma gotinha. E durante o dia, eu ofereço água para eles com muita frequência. A gente precisa fazer isso com as crianças. E tanto o Miguel quanto a Júlia, eles tinham dificuldades de evacuar. E principalmente o Miguel, e ele sentia muita dor, sabe? E eu coloco dentro da garrafa e eles vão tomando. No começo, eles reclamam por causa do gosto. Depois, eles falam, mãe, eu preciso tomar aquele olhinho para mim poder ir no banheiro. Então ele pede, porque ele sabe que isso vai evitar a dor, que vai tirar essa questão de estar doendo neles. Já fiz também os engestes de passar na barriguinha, para enjoo. Eles enjoam muito facilmente dentro do carro. Então, passa na barriga deles também diluidinho. Agora, para nós que somos adultos, né? Nós podemos estar tomando o Zengest com tranquilidade? Pode. Vocês podem estar tomando na cápsula, vocês podem estar colocando uma gota de Zengest num copo de água e tomar. É o que eu fazia sempre antes da refeição do almoço e repetir essa dose se caso eu fosse comer alguma coisa que eu sei prontamente que vai me fazer mal. Né? Então, eu tomava o Zengest assim também. E também no difusor, ele tem um efeito de ajudar com as dores, por conta dessa parte que entra e dá informação para o cérebro. Ele vai ajudar até na questão respiratória, porque existem problemas gastrointestinais que atrapalham na nossa respiração também. Então, é muito importante que a gente possa estar vendo que existem várias formas de se passar, né? De tomar num copo de água, de fazer a massagem nos pés, de estar colocando num difusor, de estar passando na parte abdominal. E ele vai ajudar também, como eu disse anteriormente, nas cólicas que não são provocadas só pela dor abdominal por conta de uma parte alimentar.
mas também ele pode até ser utilizado, eu não tenho óleo que ajuda com as cólicas no período menstrual. Passa Zengeste, ele também vai ajudar. Né? Ele é incrível nisso. E dá para ser usado em todas as idades se nós fizermos da forma correta. E uma coisa que eu tinha falado no começo, mas que eu volto a falar aqui, que o nosso organismo, o nosso sistema gastrointestinal, ele não é só o nosso intestino e estômago. Ele é tudo, tá? Ele é a boca, é a faringe, é o esôfago, é o nosso estômago aqui, é o fígado, é o intestino delgado, grosso, reto e ânus. O fígado, eu digo que entra também por quê? Porque ele ajuda nesse processo do nosso organismo. Então, nós precisamos cuidar dele com muito carinho. Ok. Existem coisas importantes que nós precisamos saber a respeito do nosso intestino. 10% de DNA humano e o resto, os 90%, acreditem, são DNA microbiano. Ou seja, nós temos trilhões de bactérias dentro do nosso corpo, que habitam dentro de nós. E desde fungos, vírus, esses prions, que também são um tipo de bactéria. E nós precisamos dessas bactérias no nosso corpo. Por quê? Essas bactérias vão ajudar a combater as bactérias e vírus ruins que entrarem no nosso organismo. Então, nós temos que cuidar muito bem, que é chamado de um microbioma. Nós temos um microbioma que nós temos que cuidar no nosso intestino. Então, o que o nosso intestino faz? Ele ajuda na produção de vitamina K e vitaminas do complexo B. Então, assim, ó, a vitamina B, ela nos dá energia, ela é essencial para o nosso intestino, para o nosso sistema nervoso, para o nosso sistema imunológico e para a nossa pele. Então, nós precisamos dessa vitamina. E a vitamina K, até para quem faz cirurgia cardíaca ou outras coisas para trombose, que tomam anticoagulante, não podem fazer o uso de muitas, como é que chama? De muitas coisas que têm essa vitamina K, porque ela ajuda na coagulação, na fixação de cálcio, e então ele é bom para os nossos ossos e também para o nosso coração. Para vocês verem a importância. Se nós maltratarmos o nosso intestino e se nós não cuidarmos, se nós não fizermos uma prevenção, tipo o óleo essencial incrível Zengeste, nós não vamos estar absorvendo vitamina K, que é para o nosso coração, que é para nossos ossos, e a vitamina B, que é para a saúde do nosso intestino. Né? Então, nós precisamos disso. O nosso sistema imune, se vocês acreditem, 70% da nossa saúde vem do nosso intestino. E aí eu já ouvi pacientes no hospital falando: mas o intestino é onde produz literalmente as fezes. Lá não tem nada para sair de bom. Não, gente, 70% do que mantém o nosso corpo saudável é produzido no nosso intestino. Se o nosso intestino não funciona, a gente não é nem feliz. Vocês vão entender por quê. Porque o nosso cérebro, para que ele tenha um bom funcionamento, 90% de uma coisa chamada triptofano é uma enzima que ajuda a produzir a dopamina e a serotonina, que é os neurotransmissor da felicidade. Então, se nós não cuidamos do nosso intestino, existem pessoas que ficam com depressão, existem pessoas que desenvolvem doenças ligadas à parte cerebral. Então, é preciso nós cuidarmos do nosso intestino com muito carinho, com muito amor. E aqui na lateral, se vocês olharem aqui essas figuras, quais são as doenças, né, que nós vamos ter com as bactérias ruins? Porque se a gente não tiver as bactérias boas lá no nosso organismo bem cuidada, a gente vai ter a tendência à obesidade ginecoide. O que é isso, Cindy? Essa obesidade é aquela que se concentra na parte baixa do abdômen, que é muito difícil de perder. Inclui também a endometriose,
que é uma dor insuportável que algumas mulheres têm, e isso pode interferir muito na questão da alimentação. Hipertensão, pressão alta, doenças autoimunes, gente, que são aquelas doenças como a psoríase, a artrite, doenças de Crohn, esclerose múltipla, doença de Parkinson, Alzheimer, diabetes, câncer, até cólicas menstruais. Então, a gente precisa cuidar muito, muito. Até uma coisa interessante que eu tenho para falar para vocês. A doença celíaca e a doença de Crohn, elas são genéticas, certo? Elas estão ali no nosso corpo dormindo. Estão dormindo, tranquilas, tranquilas. E aí vamos fazer de conta assim, ó. Enquanto a gente está comendo bem, saudavelmente, estamos tomando Zengest para cuidar do nosso intestino, tá dormindo a doença de Crohn, tá dormindo a psoríase, tá dormindo a artrite. Só que aí, o que que a gente faz? A gente vai lá e começa a comer coisas que não são boas para o nosso intestino. A gente não faz o uso do Zengest como preventivo para o nosso corpo. E aí a gente aciona um alarme extremamente alto dentro do nosso organismo. E a gente acorda a doença de Crohn. A gente acorda a doença celíaca. A gente acorda câncer, doença de Parkinson. Nós somos responsáveis, muitas vezes, por aquilo que nós acordamos no nosso corpo de ruim. Então, é claro que algumas pessoas, quando elas nascem, acaba que ela já vem com essa doença já disposta e já está acontecendo no corpo. Mas existem algumas pessoas que acordam essas doenças no corpo, tá? Então, vamos cuidar para que a gente não acorde nada de ruim no nosso corpo, né? Existe uma pesquisa de que aumentou muito, muito o número de câncer intestinal depois que começou a criar fábricas que fabricavam alimentos enlatados ou essas coisas que têm muito coisa artificial. Os cânceres, eles aumentaram, a taxa aumentou. E depois que vieram os medicamentos que auxiliavam nesse processo, diminuiu um pouco o número. Só que aí o que acontece? Alguns medicamentos existem alguns efeitos colaterais que talvez não auxiliavam muito em outra coisa. Mas o que a gente vê hoje é que nós temos Zengest, que faz um milagre no nosso corpo. Então, ele vai ajudar a prevenir tanta coisa interessante. Ele sozinho já vai ajudar, mas se nós ajudarmos, ele vai ajudar de forma espetacular. Aqui para que vocês entendam rapidamente o porquê que nós precisamos tomar o Zengest como preventivo. O que é saudável está aqui desse lado rosinha e o que não é saudável está aqui desse lado, que é o chamado desbiose. Então, assim, ó, ele acaba criando espaços entre ele, porque ele está inflamável, está muito inflamado, ele está. É como se fosse uma ferida do lado de fora, quando inflama, ela fica inchada, ela fica vermelha, ela fica dolorida, ela pode infeccionar se entrar alguma coisa, assim é o nosso intestino. E é por causa disso aqui que entra várias bactérias ruins na nossa corrente sanguínea. E aí que acaba com o nosso sistema autoimune. E aí que acorda aquelas coisas ruins que nós não queremos para o nosso corpo. Então, nós precisamos também cuidar, porque o próprio estresse é provocado por um intestino ruim. Eu achei interessante numa aula que eu dei também sobre a parte gastrointestinal, acho que foi a Aline que comentou, que falou que quando a gente não consegue ir no banheiro, a gente fica enfesado, literalmente enfesado, nós ficamos bravos. Por quê? O nosso intestino cuida dessa parte emocional. E quando nós estamos com esse excesso dentro do nosso corpo e não está saudável, o nosso corpo vai gritar. Ele vai gritar e vai se manifestar de várias formas. Então, aqui, só para a gente passar bem rápido para vocês entenderem o que essas pessoas sofrem, né? Então, aqui em cima é uma imagem real de uma pessoa que tem o intestino irritável, né? Que é uma síndrome, né? Que desenvolve com o tempo. Olha só, aqui tá normal
E aqui, olha como que fica irritado. Então, aqui, ó, a pessoa que tem essa síndrome do intestino irritável, ela tem inflamação, ela tem má absorção de nutrientes, de ferro, a imunidade dela cai, o intestino dela começa a provocar intolerâncias alimentares que ela não tinha, e começa as doenças autoimunes, e é um círculo vicioso. E o Zengeste, ele vai ajudar a quebrar ou diminuir essas questões. Ele vai melhorar a vida da pessoa até em 70% a 80%. E se ela contribuir com uma alimentação saudável, ela pode chegar a muito mais. Né? Então, a gente precisa conhecer essas doenças para quê? Para saber o que a pessoa sente e para poder passar para ela que o Zengeste vai cuidar de tudo isso aqui, sabe? Vai auxiliar no tratamento dela. A gente vê aqui uma pessoa que tem refluxo, crianças, principalmente, tem algumas crianças que nascem com refluxo, ou você. Eu até na minha fase adulta, eu tive muito problema né, de refluxo. É assim que fica, gente. Olha que dó. Aqui é uma mucosa saudável, e aqui, olha só como que ele perdeu aquela pelezinha de cima. Isso dói muito. Eu já passei por isso. Você fica com a garganta, essa sensação de que tá pegando fogo. É horrível, é horrível. E aí depois, por algumas semanas, quando aquele ácido sobe, quando você come alguma coisa ácida, ou até a água que você toma te irrita, te dói. Imagina se eu tivesse um Zengeste ou um Peppermint que fosse na época. Nossa, eu ia ficar muito feliz. A colite é isso aqui, ó. Olha como o intestino está judiado por dentro. Imagina vocês proporcionarem para alguém tomar o Zengeste para ajudar com tudo isso aqui. Azia. Eu acho que quase todo mundo já sentiu, né? Um pouquinho de azia. Aquela sensação de que está queimando. E aqui, essa dor fica bem aqui no centro, sabe? Entre o peito. Alguns plantões que eu dei na no pronto-socorro, muitas pessoas chegavam achando que estavam infartando, porque a dor era insuportável no peito, parecia que o coração, elas falavam, meu coração vai explodir, eu tô com dor, eu não tô aguentando mais, eu vou ter um infarto, eu vou ter um ataque cardíaco. E fazia o exame, nada, não era nada com o coração. Fazia mais exame, dava um medicamento para azia, era azia. Então, é uma dor tão forte que acaba se comparando com um ataque cardíaco, um infarto na pessoa. E imagina se tivesse o Zengeste para aquela pessoa nesse mundo, para que eles pudessem tomar para aliviar esses sintomas e muitas vezes correr para o hospital quando é necessário. Porque agora, sem rir, já muitas pessoas quase foram a óbito porque acharam que era só uma dor por conta da azia e na verdade era um infarto. Então, é necessário que a gente cuide de um problema para que quando manifestar um outro, a gente saiba realmente o que pode ser, tá? A doença de Crohn, que eu acho que é uma das mais difíceis que tem, que eu já vi muitos pacientes sofrerem muito por conta dessa doença, e tem óleos espetaculares da doTERRA, junto com o Zengeste, junto com o frankincense, que é maravilhoso, copaíba, para ajudar essas pessoas a não sofrerem tanto. Muitas vezes, eu me emociono agora, de verdade, vontade de chorar. De quando eu trabalhei no centro cirúrgico, ver uma criança de 13 anos entrar numa sala de cirurgia e ela perder centímetros e centímetros do seu intestino e ter que colocar uma bolsa de colostomia, ter que colocar uma sonda de alimentação, ter que fazer reposição nutricional e de vitaminas pela veia para o resto da vida. Perdeu uma vida inteira porque não teve chance de ser ajudado de uma forma natural para auxiliar nos tratamentos que já existem. Então, eu já vi essa tristeza muito de perto no hospital. E é muito triste. E hoje eu me sinto tão feliz de saber disso, porque se eu ver alguém passando por essa situação, com certeza eu não vou ficar calada. Eu vou falar alguma coisa.
porque os óleos essenciais, eles ajudam a aliviar sintomas. Em algumas situações, quando a doença não é crônica como essa, ajuda até nunca mais a pessoa a sentir os sintomas. Então, nossa, é tão maravilhoso os óleos essenciais. E é como eu disse para vocês, o óleo essencial ele é espetacular, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Tanto para nós, quanto para aqueles que nós estamos instruindo com os óleos essenciais. O óleo é espetacular, mas nós precisamos beber muita água, nós precisamos comer muito bem, nós precisamos tratar com carinho e amor o nosso corpo. Nós precisamos, como aqui nessa gravura, eliminar e adicionar alguma coisa boa. Muitas vezes a gente não come aquilo que é bom para o nosso corpo por meses, porque é mais fácil você comer aquela comida industrializada pronta. Nós precisamos ingerir muita fruta, muita verdura, né? Existem as carnes, os ovos, é claro, sempre lembrando, aqui é uma amostra do que aquilo que é saudável, mas eu preciso procurar aquilo também, se é alguém que tem alguma doença prévia, a buscar dentro dessa alimentação o que vai fazer bem para o corpo dela. Porque se nós não cuidarmos do nosso corpo com carinho, nós vamos sofrer, ele vai gritar de dor, nós vamos acordar coisas que nós não queremos acordar em nosso corpo. Nós somos responsáveis, muitas vezes, por aquilo que acontece no nosso corpo de ruim. Tá certo que algumas pessoas nascem já com esse problema prévio, mas nós podemos cuidar e nós podemos auxiliar as pessoas a cuidar de seus corpos. Então, assim, eu sou muito grata mesmo pelos óleos essenciais, porque eles são uma forma de trazer saúde e, sim, felicidade para a vida das pessoas. O nosso intestino, quando bem cuidado, nós vamos sentir alegria, porque ele é responsável por isso. Nós vamos sentir saúde e alívio de sintomas, porque o nosso corpo precisa dessa ajuda. Nossa, eu sou realmente muito grata pelos óleos essenciais em minha vida.